Essa casa é do Senhor. Por isso nós dizemos que a manifestação dele é bem-vinda nesse lugar. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Pretendemos hoje iniciar um estudo de alguns capítulos da carta aos Romanos. E então, a partir de hoje, todas as quartas-feiras, nós teremos aqui um estudo sobre esta carta. Capítulo 1, vamos ler os primeiros 7 versículos, depois 14, 15, e aí depois o 14 ao 17. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Feche os teus olhos um instante. Nosso Deus e Pai, damos graças a Ti, pois estamos em Tua casa e podemos mais uma vez estarmos, ó Deus, nesse culto, ou em um culto de ensino, para que o Senhor ministre em nossos corações, que o Senhor possa falar conosco segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, porque nós queremos, ó Deus, sermos ministrados por Ti. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma carta extremamente profunda. É uma carta que alguns até colocam como o Evangelho segundo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu ela, segundo comentarista, na sua estada de 3 meses na Grécia, na casa de Gaio, como também é descrito essa permanência em Atos capítulo 20, versículo 23, na região de Corinto. É a carta mais longa dos escritos paulinos. Paulo, ele faz uma reflexão doutrinária, contendo os seus ensinamentos com base naquilo que nós compreendemos de Cristo e principalmente o Evangelho de Cristo. Martinho Lutero, alguns acham até que, e na verdade defendem, que depois do estudo nas cartas aos Romanos, ele começou a ter um encontro real com Deus e pôde assim trabalhar todas as teses
que nós conhecemos que foi base para a Reforma Protestante. Ele afirma que a justiça de Deus é uma justiça que apresenta a graça de Deus, mas não faz exigências, a partir da carta aos Romanos. Uma vez lendo essa história e falando sobre Martinho Lutero, eu lembro que eu fui ler um texto, um artigo que falava dele e dizia sobre essa justiça de Deus. Eu então procurei estudar a carta aos Romanos, porque como pessoa, como um crente, como todos nós somos, eu quis entender a partir da carta aos Romanos a justiça de Deus. E alguns acham que a justiça de Deus é algo que simplesmente ela foi conhecida ou torna-se conhecida a partir do erro ou da injustiça do homem. E que é totalmente o contrário, a justiça de Deus sempre existiu e sempre existirá. Ela, assim como o Senhor sempre existiu e sempre existirá, ela sempre foi, vamos ver como posso dizer, como ela sempre existiu. Ela não foi criada a partir de um erro ou de uma situação. O que nós temos que entender é que quando o Senhor, através de Jesus Cristo, apresenta algo que é muito antagônico ou diferente daquilo que era ensinado pelos fariseus, não se detendo aos princípios que baseava-se a lei, mas em muitas práticas que eram religiosas e que deixavam um pouquinho aquilo que era praticado, na verdade não era bem aquilo que eles liam. E quando nós vemos na carta aos Romanos, ela apresenta a justiça de Deus como algo que vem com o intuito de apresentar um Deus que ama independente de qualquer circunstância, mas um Deus que ama, mas também que não deixa de ser um Deus de justiça, um Deus que enviou seu único filho para morrer por cada um de nós, mas é um Deus também que diz que nós temos que ter uma vida correta diante dele. Como diz o texto, nós somos chamados para a santificação, nós somos chamados para viver uma vida de separação. Então a justiça de Deus, ela não vem com o intuito apenas de nos condenar, mas ela vem com o intuito de mostrar que existe uma graça de Deus. Por isso que a carta aos Romanos, ela vem também apresentar respostas a dúvidas que existiam da época. Existiam judeus cristãos que queriam de certa forma fazer dos gentios, aqueles que aceitaram a Cristo, aceitaram o Evangelho, foram alcançados pela graça, justificados por Cristo, que eles cumprissem todo o ritual ou toda aquilo que o judeu cumpria, fazendo deles a quase que um judeus. A carta ao apóstolo Paulo vem com o intuito de explicar e tirar algumas dúvidas que existiam sobre esses judeus cristãos e gentios cristãos. Eu sempre digo que o que o apóstolo Paulo quis trazer, e não me entenda de forma errada, porque alguns podem entender isso como denominação. Quando você é formado em uma igreja, você é criado numa igreja, você formou com alguns princípios doutrinários que aquela igreja tem no seu credo, e quando você muda de uma determinada igreja e vai para outra que defende doutrinas diferentes,
estou dizendo no sentido mais naquelas igrejas tradicionais, das igrejas pentecostais, nós queremos normalmente aquele que foi formado na igreja pentecostal chegar na igreja tradicional e fazer dela uma igreja pentecostal. É a mesma coisa que muitos tradicionais vão por uma igreja pentecostal e quer fazer dela uma igreja tradicional. O que tinha, na verdade, era mais ou menos esse tipo de situação. Os judeus querendo fazer dos gentios judeus. E eles querendo forçar os judeus a viver exatamente como eles viviam, com todas as tradições. E o apóstolo Paulo vem com o intuito de responder tudo isso. E ao longo da carta nós vamos encontrar esse tipo de embate. Não os judeus discutindo com os gentios, mas o apóstolo Paulo fazendo perguntas e ele mesmo respondendo. Nós podemos encontrar vários textos disso. Mas no início da sua carta, o apóstolo Paulo já traz qual é o seu tema, ou o tema da carta, que era a justiça de Deus. E a justiça de Deus, na verdade, ela se contrapõe com toda a justiça do ser humano. Se nós formos ver pelos textos bíblicos, a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que a justiça de Deus não opera na justiça do homem. Então, aquilo que eu acredito como sendo justiça para mim, pode não ser a justiça que Deus, ou a justiça de Deus para nós. Aquilo que eu acredito que seja meu direito, o que é justiça na verdade? É simplesmente ser atendido aquilo que eu acredito como direito. É justo porque é direito. Agora, quando nós colocamos no âmbito de Deus, nós estamos falando de justiça divina. Então, aquilo que vamos tentar entender como direito de Deus, ou vontade de Deus, e aquilo que é vontade de Deus, confronta muito com aquilo que é nossa vontade. Existem muitas pessoas que oram e clamam a Deus, pedindo algo segundo a sua boa e agradável vontade, ou vontade pessoal, e Deus não responde, porque tudo aquilo que Deus deseja fazer para nós, não que Deus seja aquele que impõe tudo. Por isso até alguns criaram essa questão da vontade permissiva, da vontade soberana. Isso aí na verdade é uma desculpa, porque não existe na Bíblia nenhum texto, eu nunca encontrei duas vontades de Deus. A vontade de Deus sempre foi soberana e sempre foi única. O que existe é o ser humano dando desculpas para tomar decisões com base na sua vontade e na sua justiça. E o que Deus nos instrui é vivermos na sua justiça. E o apóstolo Paulo então, ele traz não aquilo que é conveniente, ele traz aquilo que é real, e o que realmente o Senhor deseja instruir o seu povo com relação à sua justiça. E quando Deus fala da sua justiça ou da sua vontade, ele acaba por expor o pecado do ser humano, e o apóstolo Paulo enumera muitos deles. E quando ele apresenta o pecado do ser humano, ele só não diz daqueles que praticam o pecado, mas também ele diz que existem aqueles que são coniventes com o pecado. E Deus não quer isso. Deus não aceita assim. Ou seja, aquele que pratica comete o mesmo pecado daquele que é conivente. Aquele que diz, eu não vou fazer nada, eu vou fazer de conta que não estou vendo, você peca da mesma forma. A carta aos Romanos traz esse entendimento. E o apóstolo Paulo inicia a sua carta no capítulo 1, como muitas delas, fazendo a sua saudação ou cumprimentando os irmãos, mas eu gosto sempre de enfatizar como ele se apresenta. Ele inicia dizendo ser servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho.
Ele não traz para ele um título, como alguns traria nesse caso. Ele inverte toda a lógica que normalmente fazemos. Algum começaria dessa forma: eu, Paulo, o apóstolo. Ele começa dizendo servo. E quando ele diz de servo, ele deixa claro que a intenção dele aqui é atender à vontade do Senhor. E ele diz: servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. E ele apresenta então que havia nele não apenas algo aleatório, havia um chamamento do Senhor para ele cumprir um ministério. E ele então completa dizendo separado. E a ideia aqui dessa palavra, ela vem com o mesmo significado numa palavra grega para fariseu, ou seja, zeloso ao estudo da lei. Mas ele completa, ele era zeloso, separado para o evangelho. Então, se nós vamos fazer uma aplicação, um fariseu do evangelho, não um fariseu da lei, um fariseu do evangelho, que queria se dedicar e tinha uma preocupação enorme com o evangelho. O evangelho de Deus, a qual aí ele traz, a partir do versículo 2, que o Senhor, o nosso Deus, mandou o seu único filho para morrer por todos nós. E ele então, ele fala da promessa de Jesus Cristo como promessa a partir do versículo 2. Mas no versículo 3 ele fala acerca desse filho que era Jesus, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, que não foi apenas um homem espiritual, mas um homem carnal, que habitou entre nós. Lembra que a ideia do apóstolo Paulo também ao invés de apenas trazer um entendimento da justiça de Deus através daquela confusão que existia entre esses dois grupos, o apóstolo Paulo agora ele traz o entendimento de Jesus Cristo encarnado. E aí nós vemos ele falando que esse Jesus Cristo encarnado, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição, que não ficou morto, mas ressuscitou. E completa dizendo que ele foi chamado para cumprir um propósito. Mas também o apóstolo Paulo inclui, ele não exclui, mas inclui todos os irmãos da mesma forma. Ele inclui dentre os judeus e os gentios, que também foram chamados pelo Senhor, separados pelo Senhor. E ele diz no versículo 7, a todos que estáis em Roma, ou seja, não só judeus ou só gentios, mas esses dois grupos que estão em Roma, foram amados pelo Senhor, chamados santos, chamados para um propósito, chamados para viver uma vida de separação e santificação ao Senhor. Ele então, a partir do versículo de número 8, ele testifica sobre as notícias que tem recebido do povo de Roma, dos irmãos de Roma, dizendo da fé deles que ele ouviu falar, dizendo que como é anunciado ou como é testificado ações daqueles irmãos, até que ele chega no versículo de número 14, e ele diz que ele era devedor, tanto dos gregos como dos bárbaros, tanto dos sábios como ignorantes. Alguns, quando olham para esse texto, ficam imaginando como Paulo era um devedor. Eu já vi muitas pessoas dizendo o seguinte: olha, porque ele perseguiu tanto os judeus, ele perseguiu tanto os cristãos, na verdade, ele então se sentia devedor. Não, não era nada disso. A ideia que ele traz aqui é como o seguinte:
Quando existe duas formas de você ser devedor de alguém. Se eu pedir dinheiro emprestado para o bom Augusto, ele vai me emprestar, a partir daí eu estou devendo ele. Mas o bom Augusto pode, em um determinado momento, me chamar e falar: pastor, eu gostaria que você entregasse um valor para o meu filho Roger. Então ele me dá o dinheiro e eu tenho que repassar esse dinheiro para o Roger. A partir desse momento, se eu não passar o dinheiro para o Roger, eu passo a ser devedor do irmão Augusto ou do Roger, ou até mesmo dos dois, se dependendo dos dois, do jeito que os dois imaginaram, até os dois podem achar que eu sou devedor dos dois. E é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele recebeu de Deus algo que ele tinha que repassar, e a partir que ele não repassasse, ele estaria devendo. Então a ideia que ele traz aqui, que ele era um devedor pelaquilo que ele recebeu da parte de Deus, e ele recebeu não para ficar para ele, mas para repassar aos irmãos. E ele inclui todos. Ele não tinha que repassar apenas a igreja de Roma, mas ele tinha uma obrigação de repassar todas as pessoas. O evangelho que ele recebeu da parte de Deus, ele tinha uma obrigação de passar a todo mundo. E muitos de nós hoje parece que não tem essa compreensão. Nós não temos que repassar aquilo que Deus nos deu apenas aqui na igreja, ou aqui no meio do grupo que você convive, ou na sua casa, ou no meio da sua família ou de amigos. Nós somos devedores do Senhor pelaquilo que Ele nos confiou a todas as pessoas. E é isso que o apóstolo Paulo diz. E ele completa dizendo ainda: e assim como está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho que vos estáis em Roma. Ele está falando que ele está pronto, que ele estava preparado, que ele estava pronto para se dedicar exclusivamente a pregar este evangelho. Porque existem muitas pessoas que acham que ainda não é o momento, que ainda não estão prontas. Eu acho muito lindo quando nós vemos pessoas novas convertidas querendo levar o evangelho, falar de Jesus Cristo. A igreja cresceu por causa disso. Se a igreja é o que ela é hoje, é porque pessoas, quando receberam da parte do Senhor, elas já imediatamente queriam retransmitir aquilo que elas receberam da parte de Deus. E você não tem esse negócio de esperar: eu tenho que estar pronto para fazer. O apóstolo Paulo está dizendo: eu estou pronto para pregar o evangelho. E é assim que tem que ser a nossa posição. E no versículo 16, ele diz: porque não me envergonho. Alguns aqui podem achar que ele está falando que ele não tinha vergonha, aquilo que alguns imaginam, mas na verdade a observação dele poderia ter sido mudada, dizendo: eu me orgulho de levar o evangelho, eu me orgulho do evangelho de Cristo Jesus. Eu me orgulho daquilo que Deus me confiou. Essa ideia de não me envergonho, não é porque era vergonhoso, porque realmente dizer que era cristão era um demérito para ele. Não, ele não olhava dessa forma. Ele apresentava que ele não se envergonhava, ou ele tinha orgulho do evangelho de Cristo Jesus. E ele completa uma das maiores afirmações para mim, para nós pentecostais. Ele diz: pois é o poder de Deus. O evangelho em si é a manifestação do poder de Deus. Se nós olharmos para um povo pentecostal, ele só pode dizer se ele é pentecostal se o evangelho é pregado e que há salvação de almas. Porque a demonstração do poder de Deus, ela vem pelo evangelho sendo pregado. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, a manifestação espiritual, ela é maior.
do que qualquer outra manifestação. Eu não quero colocar aqui em peso e medidas, mas para que os irmãos entendam um pouco o que eu estou dizendo. Nós deveríamos chorar mais, se alegrar mais, não porque nós estamos vendo línguas de fogo e línguas estranhas dentro da igreja. Nós devíamos se alegrar mais quando alguém aceita Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação. Quando Jesus disse para os discípulos: olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas qual era o objetivo? Para eles serem testemunhas. O que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, a maior manifestação espiritual que tem que existir entre vós é a salvação. E porque nós se alegramos muito, se tem aqui 5 que aceitaram Jesus, como é que foi o culto? Ah, foi bom. Muitos nem lembram que houve salvação de almas. Ah, Deus batizou uma com o Espírito Santo, também é bom, não é ruim. Mas o Evangelho vem para demonstrar esse poder manifesto da parte de Deus. E nós temos que começarmos a refletir um pouquinho mais, se nós estamos de fato manifestando o poder de Deus, através do Evangelho, que daí tem que haver salvação. E aí ele completa dizendo: de todo aquele que crê. Ou seja, a salvação não é exclusiva, ela inclui todos nós. Não é uma salvação para meia dúzia, é uma salvação para todos. Então, quando ele está dizendo para nós: olha, Cristo na verdade veio ao mundo, morreu por todos nós, e eu me sinto devedor por levar esse evangelho, que estou pronto para levá-lo, não me envergonho, mas vocês têm que entender que todos têm que receber esse evangelho, e a maior manifestação do poder de Deus será esse evangelho. Então aquele que se diz pentecostal e nunca ganhou alma, nenhuma alma, ele não pode dizer que ele é pentecostal. Eu sou pentecostal, nascido no fogo, eu sou pentecostal. Não está errado em ser pentecostal, não está errado em sermos do fogo. O que está errado é abrirmos mão de muitas coisas, e principalmente da salvação de almas. E aí ele completa dizendo: porque nele se descobre a justiça de Deus. O Evangelho, além de ser a demonstração do poder de Deus, também manifesta a justiça de Deus. Porque muitos de nós achamos que existem pessoas que não devem ser salvas. Se você ver pelo histórico daqueles que cometeram muitos crimes bárbaros, nós achamos que eles têm que ser condenados ao inferno, e não queremos pensar neles como almas que têm que ser salvas. Eu fui ler um livro uma vez, e indico para aquele que deseja e gosta de leitura, que chama Maravilhosa Graça, de Philip Yancey. Ele fala que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, e não há nada que você pode fazer para que Deus te ame menos. E ele dá exemplos de salvação que muitos de nós julgaríamos que não deveriam ser salvos. Mas lembra, não é a sua justiça, é a justiça de Deus. Porque quando nós imaginamos que algumas pessoas, elas não devem ser salvas, que elas não devem alcançar de Deus o seu favor, nós estamos, além de sermos egoístas, nós estamos demonstrando que nós não vivemos o Evangelho. Porque o Evangelho, além de ser demonstração do poder de Deus, ele também manifesta ou se descobre a justiça de Deus. E ele completa dizendo: mas o justo viverá da fé. O justo viverá pela fidelidade de Deus.
Você tem que viver na confiança no Senhor, não nas suas forças ou nas suas capacidades, não aquilo que é direito ou naquilo que é justiça para você, não aquilo que você acredita, mas naquilo que o Senhor deseja para a tua vida. O que Ele deixa claro para nós? Que o nosso Deus, Ele se manifesta através do Evangelho. Alguns acham que Evangelho só é, quando fala de Evangelho, fala de evangelismo, e evangelismo é responsabilidade de departamentos. O que Ele está dizendo? Não tem nada disso. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o que demonstra o poder de Deus e que se descobre a justiça do Senhor. Se você quer viver a justiça de Deus, viva o Evangelho. Se você quer viver o poder de Deus, viva o Evangelho. E o Evangelho não é para ser só para você, ele tem que ser levado para as pessoas. Essa é a base da mensagem do apóstolo Paulo. E a partir desse início que ele dá, ele então vai defender alguns pontos. E nós estaremos nas próximas quartas-feiras falando e tentando entender um pouco. Porque por mais que você estude, por mais que você se dedique, mesmo que seja em outros textos, como também nas cartas aos Romanos, você vai ver que todas as vezes que você lê e você estudar, tem muito ainda para descobrir. E o apóstolo Paulo, na sequência, e nós vamos estar na próxima quarta-feira falando disso, ele fala do conhecimento de Deus. Depois de ele falar que o Evangelho conduz para o poder de Deus e descobre-se a justiça de Deus, agora ele vai falar sobre o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, muitos de nós só conhecemos o Senhor por aquilo que Ele já se manifestou, ou nós descobrimos quem Deus é a partir de tudo aquilo que Ele já criou. Então na próxima quarta-feira nós daremos sequência, e não dá nem para nós começarmos mesmo, né? Já nosso tempo já foi, e para não tomarmos tanto tempo, eu convido os irmãos então a colocar-nos em pé, para que os irmãos fiquem bem claro hoje a lição do apóstolo Paulo para nós, para esse primeiro culto da carta aos Romanos. Nós temos uma missão dada por Deus, nós somos chamados pelo Senhor e chamados por Deus para cumprir um propósito. Todos nós fomos chamados para vivermos uma vida de separação, mas você recebeu do Senhor o conhecimento do Evangelho, você foi alcançado pelo Evangelho, e quando você foi alcançado pelo Evangelho, o Senhor se manifestou através do seu Espírito Santo em poder na sua vida. E você também acabou por conhecer a graça de Deus através da sua justiça, a justiça de Deus, fazendo com que você, não sendo merecedor, foi alcançado por esta graça. Por mais que essa justiça poderia te condenar e te colocar no mundo, te colocar no inferno, o Senhor lhe garante, a partir de uma ação tua, que você foi alcançado pela graça, e você passa a ser, como diz o texto, chamados de santo. Você é chamado de santo, você é chamado de uma pessoa que viva uma vida de separação diante de Deus. Então hoje,
Que nós aprendamos com o Senhor para vivermos a justiça dele com base na sua fidelidade. Não com base naquilo que eu acredito, mas com base na fidelidade de Deus, que diz a palavra de Deus que permanece fiel para conosco. Então vamos viver uma vida de dependência de Deus. E eu quero fazer essa oração com você, e após a oração vamos adorar ao Senhor juntos, para que o Senhor compreenda em nós e veja em nós algo que de fato testifique aquilo que Ele deseja fazer através das nossas vidas. Que o Senhor encontre em nós um coração voltado diante dEle, querendo levar essa palavra e cumprir, como o apóstolo Paulo diz, sendo um devedor dEle, sendo aquela pessoa que está pronta e que não se envergonha, ou que tem orgulho daquilo que faz. Está na hora de sermos de verdade separados para viver e demonstrar o poder de Deus e a justiça de Deus através do Evangelho de Cristo. Então feche os teus olhos. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo, e cremos, ó Deus, que o Senhor tem falado conosco. Que sejamos como o apóstolo Paulo, que tinha um coração voltado diante de Ti, um servo diante de Ti, chamado para cumprir um propósito, para ser, ó Deus, uma pessoa separada, uma pessoa que tinha o intuito de ser não apenas dedicado às coisas pessoais, mas dedicado ao Evangelho de Cristo. Senhor, que nós tenhamos o desejo de manifestar esse poder do Evangelho, como também, Senhor, que nós venhamos demonstrar a justiça Tua através do Evangelho, porque queremos viver com base na Sua fidelidade, não nos nossos preceitos, mas com base na Sua vontade. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, crendo que o Senhor está olhando por nós e crendo que o Senhor está nos ajudando a viver uma vida de dependência. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.